Esse diálogo com o direito me parece que é fundamental, como outras áreas de filosofia, no momento em que as áreas humanas sofrem, de certa forma, um pouco de baixa autoestima, a gente está aqui para levantar a autoestima, e nada melhor do que o professor Arno para isso, porque tem toda uma história de mais de 40 anos lecionando, sendo professor titular da UFRJ, professor titular da UNI-Rio, sendo professor visitante em várias universidades estrangeiras, e, como eu falei para os senhores, a maior referência brasileira sobre o direito colonial, e que vai nos brindar com essa palestra. E vamos ter o nosso colega Fantinato. Na realidade, somos dois presidentes, porque o Fantinato divide comigo a presidência, não tem presidente e vice-presidente, nós dois somos presidentes. Aliás, todos os membros são presidentes, porque é democrático, a gente tem um grupo de WhatsApp para discutir temas e essas coisas. Então, passo a palavra para o senhor Arno e digo para o senhor, professor, é uma honra ter o senhor aqui presente, tá? É uma honra realmente, e a escola agradece a disponibilidade do senhor para falar conosco. Muito obrigado. Bem, ilustres membros da mesa, o nosso Carlos Gustavo exagerou um pouco na apresentação. Meu caríssimo amigo desembargador e colega do Instituto Histórico, desembargador Antônio Isaías, ilustres magistrados presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para vir aqui e, quando eu fui contactado, deixaram o tema em aberto e eu resolvi, então, trazer uma pequena provocação sobre a existência ou não de um direito colonial. Uma pergunta que eu já havia me feito no início dos anos 2000. Publiquei um pequeno trabalho sobre o assunto. Simultaneamente, o professor Antônio Manuel Espanha, e nós estávamos em contato, fez o mesmo em Portugal, e eu acho que conseguimos levantar algumas questões importantes para responder a essa questão. Então, o primeiro ponto que eu queria justificar é a razão da pergunta. Será que é necessário fazer essa pergunta? Eu creio que sim, porque, à primeira vista, se nós pensarmos o Brasil como colônia de Portugal, estamos falando do período colonial, né? Bem, Portugal tinha as ordenações e o conjunto da sua organização normativa, e o Brasil era uma colônia. Logo, a equação, o silogismo é muito simples. A equação está fechada e o Brasil tinha o direito português. Bem, de certa forma, essa é a tendência dominante na interpretação dogmática. Quer dizer, simplesmente, o Brasil, a resposta é negativa. O Brasil não teve um direito colonial, simplesmente porque se aplicava o direito das ordenações, simplificado assim. Isso não sou eu que estou dizendo, que eu só estou constatando que o Clóvis Bevilacqua pensa assim, que o meu amigo e confrade do Instituto Histórico, o desembargador Bezerra Câmara, que fez uma história, como sabem, em 5 volumes, Subsídios para a História do Direito Pátrio, pensa assim rigorosamente. O Brasil não tem direito colonial, o Brasil apenas aplicou as ordenações. Há algumas exceções interessantes, há várias, mas que não se tornaram dominantes. Uma das exceções são os estudos do professor Valdemar Ferreira, que era um comercialista muito importante da USP,
e que tem vários livros de história do direito, né, nos quais ele, empiricamente, ele não desenvolve o assunto teórica nem metodologicamente, mas empiricamente ele constata a existência de um direito colonial. E, numa abordagem propriamente sociológica, embora trabalhando muito com direito, e clássica, o Oliveira Viana. Oliveira Viana fala, e vocês vão me ouvir falar novamente, aqui nos usos, costumes e instituições forjados no Brasil dos primeiros séculos, e ele tinha mania de numerar os séculos, não falava século XVI, falava século I e assim por diante, mas dentro da tese geral do Oliveira Viana de que no Brasil a sociedade foi maior do que o Estado e, portanto, a sociedade teria sido maior que o direito português, o direito desse Estado. Bem, então, com isso, eu acho que eu consigo, respeitando o tempo que eu me propus para nós termos algum lugar para algumas perguntas, eu creio que está, até certo ponto, justificada a minha indagação. Existiu um direito colonial, sim e não, e eu opto preliminarmente pelo sim e espero que tenha argumentos suficientemente convincentes para, não digo convencê-los, mas justificar coerentemente a minha escolha. Bom, eu queria lembrar, em primeiro lugar, para equacionar essa questão do direito colonial, alguns condicionamentos alguns macrocondicionamentos da vida colonial, né, que são bastante óbvios, mas, como dizia o Nelson Rodrigues, o óbvio às vezes é ululante, mas nem sempre também é muito explícito. Só se lembram dele como óbvio e ululante. A primeira dessas obviedades é o que nós poderíamos chamar, pelo menos está em moda chamar assim, desde a grande polêmica de 1992, da descoberta da América, achamento, encontro de culturas. Bom, vamos chamar assim, genericamente, que houve um encontro de culturas no período colonial. Nós estamos falando dos indígenas, estamos falando dos europeus, não apenas portugueses, e estamos falando dos africanos. E aí já começa uma pluralidade, porque não há um tipo de indígena, não há um tipo de europeu e não há um tipo de africano. Então, cada qual com as suas características culturais e também cada qual com a sua organização, sua ordem normativa. Então, esse encontro de culturas pressupõe essa pluralidade de povos, de etnias, ou, enfim, lá como se queira rotular isso. Bom, no final do século XVI, um jesuíta, o padre Fernão Cardim, o padre Cardim escreveu entre 1583 e 1601, quer dizer, ao longo desse período, e ele fala no seu tratado sobre o Brasil, que ele visitou em vários pontos do litoral, num outro Portugal. Então, o que ele constatava, mais de meio século depois do início da colonização, dos anos 30, é de que havia um outro Portugal aqui. Então, ele descreve de maneira quase ufanista o que ele estava vendo e tal. Bom, nós podemos concordar com o padre Cardim se nós lembrarmos do Portugal Portugal brasileiro, entre aspas, que ele visitou, né? O litoral em que se constatava uma riqueza relativa, mas já uma riqueza na exploração do açúcar e de outros produtos, mas principalmente do açúcar, e a proximidade do Estado português. O Estado português estava relativamente presente nessas capitanias que ele considerou como um modelo de um outro Portugal. Agora, se nós formos um pouco para o interior,
ou se nós considerarmos regiões mais pobres, São Vicente, por exemplo, que estava a poucos quilômetros do litoral, embora com a serra no meio, São Paulo, né, e a própria São Vicente, no litoral, a capitania de São Vicente, o que a gente encontra? Muita pobreza e aquilo não era um outro Portugal. Aquilo podia ser, naquele momento, século XVI, um outro Paraguai, que era uma população altamente miscigenada, com os Guarani, com outras etnias indígenas, mas estava longe de ser um outro Portugal. Então, aí se constata o quê? Quer dizer, nesse interior, capitania de São Vicente, mas também o interior da capitania da Bahia, às vezes nem tanto no interior, áreas do litoral mais pobres, como Espírito Santo, capitania de Porto Seguro. O que você tem é pobreza e afastamento ou até diluição da atividade do Estado português. Então, há um outro Portugal, topicamente, mas nós não podemos dizer que no final do século XVI, digamos, no balanço do primeiro século da colonização, houvesse efetivamente um outro Portugal, embora um observador, e aí entra até uma questão metodológica, né, um observador contemporâneo dos fatos diga, não, existe sim, não, existe segundo um quid, existe em termos. Bom, um outro fator também muito óbvio, um outro desses macrocondicionamentos é a dependência do Brasil. Obviamente, o Brasil não necessariamente teve esse nome, a expressão colônia é uma expressão que se consagra somente no século XVIII, mas ele foi, materialmente falando, uma colônia, o que dá o protagonismo das ações, das políticas, das decisões para a metrópole e não, obviamente, para a colônia. Então, esse é um condicionamento muito importante. Quer dizer, o fato, aquilo que o Cardim dizia, bom, é um outro Portugal, se é um outro Portugal, é um transplante de gente e de instituições. Então, praticamente não é uma situação que nós chamamos hoje, ou se chama desde o século XVIII, de colonial. No entanto, se nós examinarmos alguns testemunhos ao longo da história colonial, né, terminando pelo do Luís dos Santos Vilhena, na Bahia, que dizia, no final do século XVIII, que era simplesmente horroroso viver em colônias. Né? Então, a gente vê que esse condicionamento era um condicionamento significativo. Agora, uma observação que eu diria quase metodológica. Né? O que nós vamos tratar aqui é uma constante mudança em 3 séculos. Como tudo é em história. A história não tem... eu não vou me meter numa questão epistemológica, mas a história não tem uma essência. A história, se há uma essência, é a mudança. Então, a história muda constantemente. Então, pensem, por favor, num filme, não numa fotografia. Quer dizer, é sempre um processo em andamento, em desenvolvimento, e com isso, com essa prevenção, nós evitamos 2 riscos. Um, que é o risco capital do historiador, na opinião do Lucian Febvre, que é o anacronismo. É você projetar as suas situações, né, a sua experiência contemporânea, pura e simplesmente no passado. E outro, que é um problema de lógica, que é tomar a parte pelo todo. Eu pego um exemplo factual do primeira metade do século XVII e digo que aquilo vale para todo o período colonial. Não vale. Em princípio, não vale. Pode até valer. Depende sobre o que você está falando, mas, em princípio, não vale. Bom, então, arrumado um pouquinho, assim, dessa maneira, o panorama, eu acho que nós podemos começar a responder a essa pergunta se existiu ou não um direito colonial, considerando agora, eu estava falando em macrocondicionamentos. Vamos considerar agora alguns microcondicionamentos, micro no sentido que se referem apenas, ou né, especificamente aqui no caso, a
à história do direito e ao direito colonial. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção são 4 questões que eu vou colocar. O primeiro deles, eu acho que é só dar o enter aqui. Quer usar aqui? Acho que é aqui. Isso eu não sei. Vamos ver, acho que aqui pro lado, vamos ver se eu consigo fazer isso. Como é que a gente muda o slide? Aqui, tá. E aí muda pro lado como? Qual é? Mostra pra gente aqui. Ou pode ficar lá passando também. É só dar um toque. Dá um toquezinho só. Quando... São 4 slides só pra... Como eu disse, são 4 questões. A primeira é essa. A norma se modifica com a latitude. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquela norma, e eu estou falando de propósito, genericamente, não estou falando nas ordenações apenas, a norma varia com a latitude, né? Ultrapassou-se o Equador, há uma outra experiência, a uma outra vivência, a uma outra sociedade, então a norma varia com a diferença geográfica. E eu resolvi pedir ajuda ao Mendes Sá para justificar isso, né? É ele que fala que essa terra não se deve regular pelas leis e estilos do reino. Ele era governador, isso ele fala em 1560, escreve numa carta ao rei. Ele era governador desde 1557, já estava ocorrendo o primeiro enfrentamento dele com os franceses no Rio de Janeiro, e sabia do que estava falando, porque era desembargador da Casa da Suplicação, antes de ser nomeado para o governo do Brasil. Então, o que é que significa isso de a norma variar com a latitude? O que eu quero dizer com isso? É que se trata, sim, de uma nova sociedade, bastante diferente já da portuguesa, e não estou entrando nem no mérito da unidade cultural ou não da sociedade portuguesa. Isso o Gilberto Freire, já na Casa Grande Senzala, já fala muito sobre a diversidade cultural em Portugal, mas aqui, obviamente, a diversidade é muitíssimo maior. Portanto, há novos usos, novos costumes, não é? Portanto, na verdade, se mostra impossível aquele puro e simples outro Portugal, não é? Claro que nós devemos dar um desconto. O padre Fernão Cardim estava fazendo uma imagem, e uma imagem, aliás, que soava bem aos ouvidos da administração metropolitana, também à qual ele se dirigia. Ele não se dirigia apenas às autoridades da Companhia de Jesus. E, portanto, há realmente essa nova sociedade que exige a mobilidade da norma. E, à medida que nós nos afastamos do século XVI, nós vemos que isso ocorre mesmo nas regiões mais ricas. Quer dizer, não é mais... se o Fernão Cardim podia dizer, em 1590, que Pernambuco e Bahia eram um outro Portugal, quer dizer, aquele Pernambuco e Bahia que ele frequentou, aqueles banquetes aos quais ele foi convidado pelas autoridades, pelos senhores de engenho, isso é uma realidade. Agora, à medida que esse processo se consolida, vejam a importância do filme e não da fotografia, essa diversidade se afirma cada vez mais, mesmo nas áreas ditas mais próximas de Portugal, mais ricas, a ponto de, no século XVII, isso caracterizar um novo tipo social, que é o mazombo, que o Evaldo Cabral de Melo estudou muito bem para o início do século XVIII, que o que ele chamou a fronda dos mazombos, mas que já existe, é um fenômeno que já existe, desde o século XVI, mas que toma força no século XVII, mais em algumas capitanias, menos em outras. Em Pernambuco a coisa chama mais atenção porque foi a luta contra os holandeses que deu uma certa
a consciência da força dessa identidade local. Mas, portanto, mesmo numa região rica como Pernambuco, a ideia do mazombo, quer dizer, do português exilado na colônia, já mostra uma diferença muito grande para se ele se considera mazombo, se ele se considera discriminado em relação a Portugal, é porque o outro Portugal, no sentido de uma reprodução, não era tão português assim. Aliás, os exemplos se multiplicam. Eu dei exemplo de uma região rica para não discutir muito tempo isso, mas agora está me ocorrendo o exemplo de uma região pobre. O Maranhão, no final do século XVII, a mesma época praticamente a qual o Evaldo Cabral está se referindo em Pernambuco, Maranhão, que era paupérrimo, no Maranhão você tem atitudes muito afirmativas contra uma excessiva presença portuguesa partida dos colonos, fossem eles portugueses ou já nascidos no Brasil, a ponto de a Câmara de São Luís proibir, no final do século XVIII, que houvesse vereadores nascidos em Portugal, só os naturais da terra. Então, vejam que as nuances são muitas. Também os colonos não estavam o tempo todo com a canga em cima do pescoço. As coisas não são... Uma coisa é a realidade lá do final do século XVIII, que o Vilhena diz que é um inferno viver em colônias. Outra coisa são outros momentos, outras regiões, etc. Bom, então, mas eu espero que eu tenha conseguido justificar essa ideia de que a norma varia com a latitude. Quer dizer, essa constatação do Mendes Sá no início da colonização mostra que realmente não é possível governar o Brasil e aplicar as leis de Portugal no Brasil como se em Portugal estivessem. As leis, eu quero dizer, a ordem normativa, e depois já vou justificar porque esse prurido de usar a lei com cuidado. Bom, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a ambivalência da autoridade e da norma, do governador e ouvidor ao régulo do sertão. Por que isso? Porque nós devemos nos perguntar formalmente, primeiro, esse advérbio vai ser importante, quem governa? Quem governa o Brasil colonial? Bem, claro que são os órgãos metropolitanos, primeiro, mas aqui, o governador geral, depois rotulado, a partir de 1720, continuamente, antes já tinha havido, de vice-rei. Esse é o governador geral, é aquilo que Mendes Sá era em 1560. O governador da capitania geral ou da capitania subalterna. A capitania subalterna era vinculada a uma capitania geral, por exemplo, Alagoas não, que era comarca, Espírito Santo, que era para alguns assuntos vinculada ao Rio de Janeiro, para outros vinculada a Porto Seguro, e a Câmara Municipal, na base, que era aquela... aliás, a Câmara Municipal precede o governo central, porque em 1532 se instalou a Câmara Municipal de São Vicente, já primeiro com aparato, como dizia o Alceu Tristão, o Alceu Moroso Lima. Primeiro você fez o aparato institucional, depois recheou de gente. Mais ou menos assim que ocorreu. Não foi uma township americana que começa com, como dizia o Tocqueville, 3 pessoas se reunindo, discutem o pacto que vai governar aqui. Não, que o pacto já veio pronto lá de Portugal e depois foi só colocar a gente lá no pacto. Bom, então quem governa e quem administra, quem governa formalmente, por favor. Quem administra a justiça? Bom, aí você tem, de baixo para cima, a justiça municipal. Depois de 200 anos,
o juiz de fora, que já existia em Portugal desde a Idade Média, o ouvidor, o tribunal. Tribunal que na Bahia, o primeiro foi criado no início do século XVII, 1609, e o segundo, esse aqui, no Rio de Janeiro, em 1751, instalado em 52. Bom, agora, aí o ouvidor também não é uma coisa simples, porque uma coisa é o ouvidor de capitania, outra coisa é o ouvidor de comarca. Então, o ouvidor de capitania era o encarregado da justiça na esfera de uma capitania, sobretudo quando não havia ainda o Tribunal da Relação da Bahia. Depois, essa figura do ouvidor de capitania foi desaparecendo e se consolidando a ouvidoria de comarca, que é o ouvidor de comarca no período colonial é praticamente um governador, porque a maior comarca, vou dar o exemplo logo da maior, a maior comarca do Brasil, que era a comarca do Sertão, com sede em Jacobina, na Bahia, pegava do sul de Pernambuco ao norte de Minas Gerais, ao que são hoje o sul de Pernambuco, todo o interior da Bahia e Barreiras, aquela região de hoje que está muito desenvolvida, e até a área de Montes Claros. Então, aliás, tem atribuições, o governo pede coisas ao ouvidor que não são especificamente da área judicial, são da área efetivamente política e administrativa. Bom, e o Tribunal da Relação. Então, nós ainda estamos falando do Brasil formal, como gostavam de dizer o Oliveira Viana e o Fauro. Mas há, sob essa pergunta de quem governa e quem administra a justiça, uma outra realidade que é o Brasil real. Não é que eles não fossem reais, eles não são virtuais, obviamente eles existem, mas para exemplificar, não sair da nossa área do direito e da justiça, eu estou me referindo à justiça privada, à força da justiça privada no Brasil colonial e, aliás, no mundo colonial, isso aconteceu também no mundo colonial espanhol. Os cronistas estrangeiros desse período, né, aqueles que vinham de passagem, porque não podiam ficar, mas vinham de passagem, descrevendo normalmente as cidades, Salvador em geral, mas também o Recife, Olinda, Rio de Janeiro, eles falam muito nos conflitos resolvidos na faca. São vários cronistas, vários viajantes que fazem essa referência. E, por outro lado, a força dos senhores locais. Quer dizer, o senhor de engenho, que é o mais famoso da história, mas eu diria até que mais importante do que o senhor de engenho foi o fazendeiro pecuarista, né? Isso vale para o Piauí do século XVII e XVIII, para o Rio Grande do Sul do século XVIII, para o interior da Bahia do século XVI, XVII e XVIII. A força desses senhores locais era absoluta. Quer dizer, eu não estou exagerando na adjetivação, era absoluta mesmo, porque não havia praticamente autoridade real que chegasse nessas áreas, né? Isso os exemplos mais notórios são os grandes latifúndios e morgadios da Casa da Torre, de Garcia Dávila, e dos Guedes de Brito, né? Há muitos outros. Bom, essa força dos senhores locais se revela não só nesse exemplo que eu estou dando, mas também, quando é o caso, no controle das câmaras municipais. Não é nenhuma novidade para nós que as câmaras municipais sempre foram oligárquicas no Brasil colonial. Oligarquia, em geral, de proprietários rurais, mas, eventualmente, também oligarquias comerciantes. Nos casos extremos desse, que foi chamado depois de mandonismo por vários sociólogos, né, Maria Isaura e outros, Vitor Nuno Leal, esse mandonismo rural, na época, não se chamava assim. No século XIX, o maior historiador do século XIX, Van Hagen, chamava a essa gente de os mandões do sertão. Mas, na época mesmo, do século XVIII para trás, isso está na documentação portuguesa, chamavam-se os régulos do sertão. Né? O régulo é o quê? Reizinho. Né?
o Régulo do Sertão, que era, no século XVIII, sobretudo, quando se afirma um pouco mais a autoridade de Portugal, era considerada a bête noire do sistema político, porque era quem realmente confrontava a autoridade dos representantes reais. Bem, então, em conclusão, sobre esse item 2, a ambivalência da autoridade da norma, eu diria que como é que a gente pode entender isso para não simplesmente ficar com a cabeça caótica? Eu diria que há umas manchas de jurisdição estatal, jurisdição do juiz de fora, não do juiz municipal, do juiz de fora, do ouvidor, do tribunal, e chocando-se, eu vou pedir o conceito emprestado ao Foucault, com tecnologias disciplinares privadas, que é essa ação da justiça privada. São dois mundos em conflito, o mundo da jurisdição real e o mundo das tecnologias disciplinares privadas. Não é? Isso que o Foucault chamava de tecnologias disciplinares, o velho Oliveira Viana chamou de tipos, instituições, usos e costumes. Mas não vamos discutir nominalisticamente. O problema é o mesmo. Quer dizer, nós estamos falando da existência de estruturas de poder que neutralizam e, eventualmente, anulam, dependendo da região, de novo o problema da latitude agora, a autoridade real. Ou, de várias formas, ou simplesmente confrontando, ou ignorando e, portanto, anulando a eficácia das decisões. Isso é uma constante. Portanto, nós podemos falar, repito, nessas manchas de jurisdição estatal, sem dúvida. Se você olha Salvador, Rio de Janeiro, bom, o governador está lá, tem força, o juiz de fora é importante. Agora, tanto isso é verdade que quando foi introduzido o juiz de fora no Brasil, em 1697, o que é que aconteceu? A lógica seria, bom, vamos colocar um juiz de fora lá longe, lá em Jacobina, a 500 quilômetros de Salvador. Colocaram em Salvador. Sinal que nem em Salvador, como no Rio de Janeiro também, onde houve juiz de fora desde o início do século XVIII, a autoridade real estava muito garantida. Até porque havia muita cooptação também. Né? Também, muitas dessas autoridades, judiciais ou não, vinham de Portugal, algumas com a intenção de efetivamente governar em nome de Sua Majestade. Outros também muito preocupados com o seu patrimônio particular. Isso daí é uma sucessão de proibições, o governador não pode comerciava a beça, enfim, várias situações desse tipo que a lei não pega, enfim, nada que seja muito estranho a quem vive aqui. Bom, e um outro problema que eu queria chamar a atenção de vocês. Oi. Vou aproveitar que você vai passar para o terceiro slide, que aí eu sei exatamente o ponto em que parou, vou ver no vídeo. Peço licença ao professor, que eu tenho uma reunião agora. Muito interessante e eu estava esperando exatamente para poder pegar no vídeo e ver depois. Professor, muito obrigado. Tá? Peço licença a vocês. Peço licença ao presidente. Tá bom? Licença. Quer assumir? Assume aqui no meio. Vem aqui pro meio. Bem. Aliás, essas quatro questões, como eu estou chamando, ou variáveis, ou problemas, eu pediria a vocês um pequeno esforço de imaginação e considerem-nas intercorrentemente, quer dizer, as coisas estão interinfluentemente, as coisas estão atuando, elas estão separadas aqui por uma necessidade lógica e didática, mas, na verdade, isso tudo está profundamente imiscuído. Bom, então, a questão das fontes ou dos direitos, quer dizer, como é que essas questões que nós temos visto até aqui atuam sobre
o direito? Bem, eu costumo trabalhar com uma tipologia, como toda tipologia, é um esquema metodológico, que surgir algum outro melhor, a gente substitui. Mas que está tendo no meu livro Tribunal da Relação, porque foi uma forma prática que eu achei para arrumar essa questão do direito. Porque quando você lê qualquer, mesmo perfunctoriamente, sobre a época da mineração, sobre o século XVIII, sobre o mundo agrícola propriamente dito, ou pecuarista, você vê uma profusão de normas, de características diferentes, enfim. Então, a primeira coisa é a gente tentar colocar um pouco de ordem nesse pedaço. E eu acho que uma tipologia ajuda para isso. Quer dizer, quando nós falamos nos direitos, do direito português nessa época, nós estamos falando, em primeiro lugar, num direito real. E outro, em segundo plano, um direito que eu estou chamando de concorrente. Então, quando eu falo em direito real, há um direito real que é diretamente emanado e exercido. É o direito que o rei, quer dizer, quando eu falo rei, por favor, é a estrutura já burocrática do Estado, da onde ele emana. Né? Obviamente, são as ordenações, as leis extravagantes, né? Agora, jurisprudência e doutrina. Por razões que eu, no final, pretendo dar uma pequena amarrada, a jurisprudência e a doutrina são exponencialmente mais importantes do que no nosso direito atual. Então, eu estou falando dos estilos, aqueles estilos do reino que o Mendes Sá referia, e da atuação dos praxistas ao longo do século XVI, XVII e XVIII. Né? Que não são coisas estanques. Esses praxistas também tiveram uma influência muito grande, às vezes, na própria elaboração da norma, da lei, das ordenações, por exemplo. Né? Eu ganhei de presente do desembargador Isaías uma edição Princeps das Ordenações Filipinas, de 1603, inclusive assinada por 4 dos membros da comissão que redigiram, nomeados pelo rei da Espanha, então, né, para compor, redigir as ordenações. Esses 4 eram mais, mas esses 4 eram praxistas, quer dizer, eram homens que escreviam, que construíam doutrina, mas que acabaram... né? Aliás, quando eu vi que havia essas assinaturas originais, eu quis devolver o livro, viu, ao desembargador, porque não, isso é muito precioso, isso aqui vale demais, por favor. Né? Mas ele insistiu, está comigo. Bom, o outro aspecto, quer dizer, isso é o que diz respeito ao que o rei faz ou que fazem em nome dele. Agora, o que eu estou chamando de direito real concedido ou admitido são os outros direitos que, na verdade, pré-existiram ao direito real. Vocês sabem que, quando se construiu a monarquia absoluta, a partir de finais do século XV, um pouco em Portugal, um pouco em Castela e Aragão, um pouco na França, eu estou dizendo um pouco de propósito, essa monarquia, uma das estratégias dela foi criar um direito real. Como outra foi tentar a unificação monetária. Outra foi tentar a unificação militar, o exército, e assim, real, e assim por diante. Então, há uma certa
estratégia da memória aí. Quer dizer, na verdade, esse direito que foi afirmado pelos juristas reais ser um direito concedido pelo soberano, na verdade foi um direito admitido porque pré-existia ao direito real. E não só em Portugal, não. Nos outros países em que houve monarquia absoluta, alguns estados alemães, alguns estados italianos, além desses que eu falei. Suécia, Dinamarca. Bom, então, o que é que nós vemos aí? Ao que eu estou me referindo? Ao direito canônico, ao direito comum, que não é o que eu acho que vocês estão pensando, é o direito romano, ao direito consuetudinário, que esse é o direito comum inglês, o common law, né? E, afinal, até se você quiser considerar as posturas das câmaras municipais, tanto no reino quanto na colônia, né? Que não deixava de traduzir essa experiência comum. Bem, consuetudinária. Bem, então, já era um direito múltiplo, já era um direito plural, muito diferente dessa ordem unida da lei que, teoricamente, nós temos desde a Revolução Francesa, ou do racionalismo antes dela. E o que é que eu estou chamando de direito concorrente? É o direito das redes clientelares, da justiça privada. Claro que o desembargador Saraiva Bezerra Câmara não concordaria comigo. Não, mas isso não tinha lei escrita. Mas atuava, era uma ordem jurídica. As comunidades indígenas. Quando alguns juristas do século XIX, o próprio Clovis, se voltaram para estudar essas comunidades indígenas, eles estavam ainda muito marcados pela antropologia evolucionista. Não, são selvagens, são bárbaros, não chegaram à palavra mágica civilização. Então, na verdade, não tem leis. Tem uns costumes aí, mas primeiro o costume tem que se consolidar, depois, quando se aperfeiçoa mais, aí chega a lei. Enfim, dava um arremedo de reconhecimento sem reconhecer, na verdade. E, finalmente, as comunidades quilombolas, né? Dessas, então, praticamente não há registros, mas nós sabemos que, pelo menos num caso, e é o caso mais emblemático, houve uma tentativa de recuperar normas jurídicas ancestrais africanas no Brasil, que foi o mais óbvio dos quilombos palmares. Isso não é dito por ninguém de lá, porque ninguém de lá falou, mas pelo Sebastião da Rocha Pita, que era insuspeitíssimo senhor de engenho, autor de uma História da América Portuguesa, consagrada pela Academia da História de Portugal, em 1720, fundada em 1720, a edição do Rocha Pita de 1727, irmão de um desembargador da relação da Bahia, um homem poderoso da terra e que diz isso. Então é a única prova empírica do que até agora, que eu saiba pelo menos, do que eu estou dizendo, mas não deixa de ser um testemunho importante, até porque era de alguém visceralmente contrário, insuspeito de qualquer simpatia por quilombo ou coisa equivalente. Bom, e tudo isso nos leva, então, a concluir a existência de um direito vivo, no sentido do que o velho Ehrlich, o sociólogo alemão do direito, dava. Não é? Aquele direito que fala das adaptações de uma ordem jurídica e, no nosso caso, das instituições, usos e costumes, na expressão do Oliveira Viana. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, se você quiser entender a existência de um direito colonial, ou dito de outra maneira, como é que funcionavam as normas, mesmo as normas propriamente ditas, ortodoxamente, canonicamente, as normas portuguesas,
nós precisamos saber como é que elas eram aplicadas. Por isso que nesse livro do Tribunal da Relação, alguns capítulos tratam são feitos em cima dos processos. Como agora eu estou começando a trabalhar os processos da sucessora dela, que é a Casa da Suplicação. Para um livro que, se Deus quiser, vai ser irmão com esse, depois aí eu vou fechar a loja, pelo menos nesse recorte. Aí eu vou voltar para o direito colonial propriamente dito. Mas, por que isso? Eu vou dar 2 exemplos só, porque a gente não tem mais tempo, eu já cheguei quase no meu limite. Vou dar um exemplo do direito real mesmo, as ordenações. Né? Nós temos poucos registros de como era aplicado esse direito no que se chamava os auditórios coloniais. Né? Quer dizer, os tribunais do foro, em Salvador, no Recife, no foro da ouvidoria, aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal da Relação, antes na ouvidoria. E um desses exemplos, dos pouquíssimos exemplos que há, eu já fiz um pequeno trabalho sobre ele, foi do Van Gerve. O Van Gerve Van Gerve Cabral foi um jurista que fez a leitura de bacharel. Eu peguei o processo dele na Torre do Tombo, no final de 1683. Para os padrões dessa época, viveu muitíssimo, porque ele estava vivo no terremoto, em 1755. Portanto, ele devia ter 20 e poucos anos, em 1683, quase nonagenário ou centenário, no terremoto. Mas o Van Gerve formou-se, fez concurso o concurso, estou modernizando fez a leitura de bacharel para Juiz de Fora. Por algum motivo que eu não consegui descobrir, mas eu desconfio que houve alguma acusação de cristão novo, porque ele era de origem flamenga, daí o nome Van Gerve. Bom, ele não se tornou Juiz de Fora, encurtando, e se tornou um advogado bem-sucedido. Veio nomeado para o Brasil, em 1706, como ouvidor da capitania de Itamaracá, que era uma capitania privada, não era pública, não era oficial, era de donatário privado ainda. E depois volta para Portugal, tem uma banca de enorme sucesso, e escreveu uma prática judicial que continuou, que é uma preciosidade para quem quer saber como é que funcionava o direito na prática, houve várias edições, a última, pelo menos a que eu tenho, de 1842. A primeira foi de 1730. E a segunda ele ainda reviu, 1740 e poucos. Bom, em resumo, é um calhamaço, em que inúmeras vezes, eu contei 108 vezes, ele fala em assim o vi praticar no Brasil. Ele diz, bom, a norma diz isso, a lei, ou a ordenação tal, ou a extravagante tal, enfim. Mas assim o vi praticar no Brasil. Na Bahia, eu eu participei de um processo que não foi assim. Aqui em Itamaracá, quer dizer, lá em Itamaracá, ele escreveu isso em Lisboa, era assado, e assim por diante. Então, é uma fonte preciosíssima para que se veja a flexibilização do direito real. Não estou falando lá da justiça privada, nem nada disso, não. Quer dizer, de como a lei não tinha como pegar. E não era só questão processual, não. Você tem várias situações de direito material também. E um outro exemplo que eu poderia dar, que esse eu trabalhei aqui na Tribunal da Relação, foi das cartas de seguro. A carta de seguro era, no âmbito do direito penal, aquela carta que o sujeito tirava ou na ouvidoria, ou no tribunal, ou no juizado de fora, quando ele era acusado de um crime, mas ele queria responder solto. Então, ele conseguia uma carta de seguro que podia ser negativa ou confessativa, mas isso já é filigrana, ou ele negava o crime, ou ele dizia sim, mas o fato é que essa carta de seguro valia por 1 ano. E a ordenação dizia, só pode ser prorrogada uma vez. Eu encontrei 6 prorrogações na nossa experiência tupiniquim aqui. E não era lá em Mato Grosso, não, que também era jurisdição do tribunal.
era em Minas e no interior do Rio de Janeiro, da capitania do Rio de Janeiro. Então, Cantagalo. Então, não é... Quer dizer, portanto, você tem adaptações e, além das adaptações, você tem muitas normas locais que não existiram em Portugal. Como é que não há um direito colonial, caramba? Normas que não existiam. Normas locais sobre o direito de mineração. Eu tenho uma aluna agora trabalhando o direito de mineração, no doutorado, no mestrado. Normas sobre a escravidão. A evidência social da escravidão era mínima em Portugal, mas aqui no Brasil não. Tem normas importantíssimas sobre escravidão, inclusive escravidão de índio, não tem índio em Portugal. Você tem normas específicas aplicadas à colônia para as companhias de comércio. A do Maranhão e a do século XVIII, também do Maranhão e do Brasil. O direito eclesiástico, nas constituições primeiras do arcebispado da Bahia, que são do início do século XVIII, você tem a reunião do que tinha acontecido até então e, na edição de 1853, a agregação, o anotador agregou várias outras normas de direito eclesiástico que só se aplicavam no Brasil. Não é direito canônico, é direito eclesiástico, direito que dizia respeito à igreja. Direito municipal, direito militar. Então, há muitas normas que são especificamente coloniais. E, ainda indo mais além, aquelas instituições, usos e costumes locais das quais falava Oliveira Viana, por exemplo, a profusão de normas nas bandeiras. Vocês sabem que havia um direito das bandeiras? Pois é. Isso não é nem Oliveira Viana que fala, é o Alcântara Machado, um dos meus antecessores na academia. O Vida e Morte do Bandeirante, pai do romancista Brás, Bexiga e Barra Funda, mas esse é o escritor. Eu estou falando inclusive, o principal autor do Código Penal de 1940. O Alcântara Machado fala de um judicionarismo das bandeiras. E ele dá como exemplos os testamentos do sertão, os chamados filhos do sertão, que o bandeirante trazia consigo, normalmente das Índias, a posse e a propriedade dos ranchos que as bandeiras iam deixando no caminho, que invertia aquela lógica das Seis Marias. Todos nós, quando estávamos no colégio, estudamos, lembram? Donatário, pode fazer o quê? Doar Seis Maria. Aí vinha o colono e ganhava a Seis Maria do donatário. Isso é no início da colonização, porque depois a lógica foi exatamente a contrária. Você tem a posse e aí você legitima a posse com o pedido de concessão da Seis Maria. E um dos instrumentos da dinamização da posse e da Seis Maria sob essa forma foi exatamente a bandeira que tanto o Alcântara Machado quanto o Valdemar Ferreira valorizaram bastante. Isso vale também para o direito comercial, entre aspas, não sei se entre aspas, mas utilizado nas monções, que são aqueles grandes movimentos comerciais internos que vão sair lá na região amazônica. Bem, e vocês podem dizer, bom, tudo bem, então já que a proposta era ver um filme, não uma fotografia, isso que você está dizendo vale mais para o século XVII e XVIII. Prevendo essa observação maldosa, eu resolvi trazer um exemplo do Padre Nóbrega, em 1550, quando ele defende a despenalização canônica do casamento de tio com sobrinha. Porque ele disse, porque senão nós não podemos cristianizar os índios, porque isso não é tabu, nem proibido. Tabu é a expressão posterior, claro. Não é, enfim, nada proibido na ordem jurídica indígena. Bem, e vários outros exemplos que eu poderia dar, quer dizer, nem sei nem se eu pensaria que no sertão, mas eu não sei nem se só no sertão, no fundo, como uma diferença substancial para o direito português metropolitano é a valorização exponencial da propriedade.
em relação à vida. Isso é uma hipótese, por favor. Ninguém está autorizado a sair dizendo que eu falei isso, porque eu desminto. É uma hipótese que eu não testei. Mas eu tenho para mim, pelo que eu tenho visto na documentação, que realmente se valorizava muito mais a propriedade do que a vida no Brasil colonial, pelo menos em alguns momentos que eu pensei na documentação. Não comparando anacronicamente com a nossa época, mas comparando com o Portugal coetâneo deles lá. Bem, em conclusão, eu creio que nós podemos afirmar a existência de um direito colonial e que ele foi muito diferente, não só pela condição colonial, mas pela diferença das próprias experiências jurídicas na metrópole e na colônia. É um direito plural, como plural era a sociedade do antigo regime, né? E eu diria que essa sociedade, se ela tem diferenças entre o Brasil e Portugal, que são essas que eu estou chamando a atenção, ela também tem uma diferença enorme das duas sociedades, a portuguesa e a brasileira coloniais, né, e a nossa, que em relação ao direito, que é a força, é o meu último item, que é a conclusão, do casuísmo. O casuísmo, como vocês sabem, que mais do que ninguém aqui, é muito mal falado na nossa experiência jurídica, não só no Brasil, pelo menos desde o século XIX. Aliás, a palavra, o termo, nasceu no século XIX como uma distorção das intenções da legislação. Ora, o que nós vemos nos séculos anteriores à Revolução Francesa, anteriores ao espírito iluminista, é que a ordem jurídica ela é casuísta. Casuísta no sentido de que o magistrado julga a partir de princípios gerais, que são teológicos, que são filosóficos, que são políticos, que são até jurídicos, e os aplica ao caso concreto, em caso. Daí a força da doutrina e da jurisprudência. Ao contrário da ordem unida, como eu chamei, da lei do modelo racionalista, ao qual nós estamos acostumados, esse mundo em que nós penetramos nessa hora, que já vai um pouco adiantada, é um mundo casuístico. Mas ele é casuístico tanto na metrópole quanto na colônia. Ele é casuístico tanto na Espanha metropolitana quanto no Reino de Índias. Eu não preciso falar na Inglaterra. Então, é uma experiência jurídica muito diferente da nossa. E o que acontece com o direito colonial é que acaba sendo um casuísmo dentro do casuísmo. Você passa a ter uma especificidade ainda maior. Então, eu acho, enfim, que a resposta, se há um direito colonial, eu acho que deve ser sim. Não sei se os convenci, mas também não tive essa intenção. Eu tive a intenção apenas de justificar o meu ponto de vista. Muito obrigado.